Shalom! Bom, irmão Wesley aqui, mais um vídeo no nosso canal Restaurando as Raízes Judaicas da Fé, e eu queria falar sobre os 20 motivos do porquê nós guardamos o Shabat, né? Por que os judeus, né, de todas as vertentes, né, judeus ortodoxos, judeus messiânicos, né, que creem que Yeshua é o Messias, cristãos, né, gentios, crentes como eu, que guardamos, né, a Torá, guardamos os mandamentos do Eterno, recebemos essa revelação, o porquê que nós guardamos o Shabat. E nós vamos, eu vou botar para você aqui a lista, aqui no tela, as listas, né, e enumeradas de 20. Para quê? Para que vocês possam ver nos textos bíblicos o motivo, o do porquê que nós guardamos o Shabat e, claro, incentivando aos irmãos e às irmãs, a todos vocês que nos assistem, que ainda não conhecem, que estão praticando ou estão na curiosidade, possam compreender que tudo tem texto bíblico. Está tudo no texto bíblico, né? Então, eu vou botar aqui agora na tela para vocês. Tá vendo aí? Os primeiros 10 motivos. Os primeiros 10 motivos. Então, o primeiro motivo. Por que guardamos o Shabat? Porque o Eterno abençoou o Shabat, né? O sábado, o sétimo dia, que começa ao pôr do sol de sexta e termina ao pôr do sol de sábado. Então, porque o Eterno abençoou. E está descrito lá em Gênesis. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 2. Olha lá. Confere na tua Bíblia aí. Faça igual aos bereanos, quando Paulo, né, incentivou os bereanos. Ó, tudo que eu falar aqui, vai ver na Escritura Sagrada. Ponto 2. Porque o Eterno santificou o sétimo dia. Olha lá, Gênesis também. Lá no início de tudo. Não existia Israel, não existia ninguém. Só existia Adão e Havá, né? Adão e Havá. Adão e Eva. Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3. Tá lá. Ponto 3, porque o Shabat é o quarto dos 10 mandamentos. Então você lendo na Escritura, na Bíblia, você vai ver lá em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao 11, e Deuteronômio capítulo 5, do verso 12 ao 15. E uma coisa interessante é que em Êxodo capítulo 20, verso 8 e 11, está lá, lembra do Shabat, né? No dia de Shabat para o santificar, quarto dos 10 mandamentos. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, o Eterno revela a Moshe e Moisés, né? Moshe, ele coloca assim, guarda o dia de Shabat. Ou seja, por que lembrar e guardar? Porque quando você lembra, é memorizar, é estudar. E guardar é praticar. Então, se você lembra, você memorizou. E guardar é que você vai praticar agora o que você memorizou. Então, por isso que o Eterno, ele revela isso para Moshe e Moisés, né? Moshe escreve assim. Tá lá. Essas são as passagens. Ponto 4. Já que o Shabat é uma bênção criada pelo próprio Eterno, ele mesmo não pode modificar a sua promessa. Então, se ele deu o Shabat para ser promessa para aqueles que servem ele, tanto Israel, né, foi dado a Israel primeiramente, e depois revelado para os gentios, é bênção. E está onde? Salmo 89, verso 34, está lá. O Eterno não vai modificar aquilo que ele mesmo prometeu que daria, que ele presenteou à humanidade. Compreende? Então o Shabat é bênção. Se o Shabat é bênção para aqueles que praticam, por que ele vai modificar? Né? Ponto 6. O Shabat é o dia santificado para adoração. Ezequiel 46, verso 3. Como assim, Wesley? Simples. O Shabat, todos os dias nós podemos adorar ao Eterno. Todos os dias podemos adorar ao Eterno. Claro, não tem problema algum. Domingo, segunda, terça, problema algum. Mas o dia que o Eterno sacralizou, o dia que o Eterno santificou para fazermos muito mais, fazemos o dobro do que fazemos nos outros dias, em adoração a Ele, em ajudar o próximo, é no Shabat. É no Shabat. E Yeshua curava todos os dias, mas o dia que Ele mais fazia grandes milagres, grandes prodígios, Shabat. Por quê? Porque Ele guardava o Shabat. Então, ponto 7. O Shabat é o sinal da aliança entre o Eterno e o seu povo. Olha só que interessante. Está lá em Êxodo 31, versos 15 a 17. E Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Então, o que essas passagens falam, né? O Eterno, ele fez essa aliança com Israel. E, através de Israel, esta aliança também foi dada a nós. Né? A nós também. Por quê? Porque está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, do verso 8 a 11, que o estrangeiro também tem esse direito. Olha que interessante. Está no texto bíblico. Ponto 8.
o Eterno ordenou a abstenção de atividades seculares no Shabat. O que significa isso? Tudo aquilo que faz você se distrair, tudo aquilo que é secular, né? Do cotidiano que nós temos, na domingo, segunda, terça, né? Domingo a sexta-feira antes do pôr do sol. Tudo aquilo que é o teu cotidiano e que te faz esquecer um pouco das coisas do Eterno, o Eterno ele fala que no Shabat você tem que se abster disso. Você tem que parar tudo, agora pensar somente nas coisas do alto no Shabat. Pesquisar coisas na internet concernente às coisas de Deus, tudo agora nem no Shabat, ali na sexta-feira ao pôr do sol, até sábado ao pôr do sol, é santificado, separado para as coisas de Deus, do Eterno, né? Elohim em hebraico, né? Então, é isso. Ponto 9, né? E tá aí, tá no ponto 8 tá aí descrito, tá, as passagens, tá bom? Deuteronômio capítulo 5, do verso 12 a 15, né? E Jeremias, capítulo 17, verso 21. Bom, ponto 9. Bem-aventurado é o ser humano, o homem, né? No caso, o ser humano, que não profana o Shabat. Tá lá em Isaías 56, verso 2. Como assim profanar? Simples. Distrata o dia sagrado, né? Fala que não serve mais, isso aí não serve mais não, isso aí é das coisas, isso aí é coisa, ou faz coisas erradas dentro do Shabat, né? Então tudo isso é algo de profanar, ou seja, você está como se fosse falando mal de algo que o Eterno presenteou, que o Eterno abençoou. Então toda vez que você fala mal de algo, ou de algum povo, olha aí, Israel, né? Quando a gente fala mal, a gente trata mal, quer fazer, a gente está profanando o que o Eterno disse para não fazer. Vocês estão entendendo? Então são essas coisas muito interessantes que a gente tem que estar analisando sempre. Ponto 10. Quem guarda o Shabat será recompensado pelo Eterno. Onde está? Isaías 58, verso 13 a 14. Está lá o texto bíblico. Interessante isso, né? Então vamos para o ponto 11 até o 20. Então, ponto 11. Neemias protestou contra aqueles que profanavam o Shabat. Está lá em Neemias, capítulo 13, do verso 15 ao 17. Neemias, um grande homem de Deus, grande homem do Eterno, profeta, que ajudou muito na reconstrução do templo, na reconstrução dos ensinamentos da Torá, das boas tradições da época, né, quando eles voltaram, né, o povo de Israel voltou para Jerusalém, voltou para a terra. Então eles perderam muita coisa e Esdras e Neemias tiveram que restaurar tudo, né? Tiveram que fazer uma restauração nos tempos deles, das coisas do Eterno, da Torá do Eterno, dos ensinamentos do Eterno para o povo de Israel naquele período, né? Então, e ele foi um cara que foi, tá vendo, protestou contra aqueles que falavam mal, que, sei lá, zoavam ou debochavam do dia sagrado do Eterno. Então vocês entendem a questão espiritual que é? É bem forte o negócio. Ponto 12. Os ímpios profanam o Shabat. Ezequiel, capítulo 20, verso 13. E Ezequiel, capítulo 22, verso 8. Como assim os ímpios? Ímpios profanam. Simplesmente, muita gente vai fazer lá, o famoso sextou, né? Logo no dia de Shabat, porque é pôr do sol de sexta ao pôr do sol de sábado. Esse é o 7º dia sagrado. Então, muita gente vai fazer coisas erradas, coisas que não agradam o coração do Eterno durante o Shabat, na noite de Shabat, durante o Shabat. Então isso é profanar, isso é falar mal, isso é menosprezar, desprezar o que o Eterno criou e que é bênção desde o Gênesis, lá desde a criação do ser humano. Então, nós, como servos do Eterno, tanto judeus quanto gentios crentes, independente da sua denominação, nós temos que respeitar o Shabat. E aqueles que receberam a revelação da Torá, guardar o Shabat. Nós temos que aprender a praticar o Shabat, adaptar no nosso dia a dia. Ponto 13. Muitas pessoas sabem que devem guardar o Shabat, mas preferem desobedecer. Aí já vai a questão de quem recebeu a revelação da Torá. Recebeu, o gentil que recebeu a revelação da Torá. Até judeu também, tá? Tem judeu também. Muito judeu que tornou-se secularista, que não quer viver o que o Eterno deu para eles. O Eterno deu para eles primeiramente. Abençoou Israel primeiramente. E muitos judeus preferem não viver. Preferem desobedecer. Então, agora,
muitos gentios, na maioria dos gentios, né, porque foi tirado de nós através da história, né? E muitos sabem que devem guardar o Shabat, mas não guardam. Por quê? Recebeu revelação, mas menospreza a revelação. O Eterno não se agrada disso, né? Aonde que está escrito isso? Jeremias, olha aí, olha na tela aí. Jeremias 17, verso 21 a 23. Ponto 14. Quem profana o Shabat, profana o próprio nome de Adonai. Olha como é que o negócio é sério. Ezequiel 22, 26. Então, tá aí. A gente tem que ter muita cautela. Ponto 15. Yeshua não aboliu a Torá. Logo, o Shabat permanece válido. Tá aí, praticável. Mateus capítulo 5, verso 17 ao 20. Né, eu botei 19 na tela aí, mas é o 20. Na verdade, eu já vou trocar, tá aí na tela tudo certinho, tá atualizado. Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20. Tá aí. Olha que interessante. Ponto 16. Yeshua guardava o Shabat. Aonde está escrito isso? Lucas, capítulo 4, verso 14 ao 16. Né? Vai até o 19. Né? 14 ao 19. Marcos 6, verso 1 e 2. Lucas 6, verso 6. Lucas 13, verso 10. Está aí. Os textos aí que mostram. Né? Ponto 17, importantíssimo. Os discípulos de Yeshua, judeus e gentios, guardavam o Shabat. Os judeus e gentios guardavam o Shabat. Atos capítulo 13, verso 14. E os versos 43 e 44 do capítulo 13. Capítulo 16, verso 13. E o capítulo 17, do verso 1 ao verso 4. Olha na tela aí. Vão verificar, meus irmãos. Verifiquem nas suas próprias Bíblias. Vocês vão ver. Nos textos bíblicos. Aí. Os gentios, ou seja, conhecido como a igreja cristã ou o cristão, guardavam o Shabat, guardavam o sétimo dia, guardavam o Shabat. Claro que faziam as coisas no domingo, faziam as coisas na segunda-feira, normal, mas o Shabat era o dia sagrado, eles guardavam o Shabat. Por que tiraram de nós? Hoje o Eterno está nos dando de volta, está restaurando essa compreensão. Baruch Hashem por isso, amém por isso, glória a Deus por isso, né? Então, ponto 18. O gentio crente em Yeshua tem o direito de guardar o Shabat. Está lá em Êxodo, né? Capítulo 20, verso 8 a 11, que fala lá dos gentios. Isaías 56, 3 a 7. Verifiquem. E vai ser muito abençoado. Nós seremos muito abençoados se nós guardarmos o Shabat, né? Interessante. E verso 19. Em Atos, judeus e gentios se reuniam nas sinagogas em cada Shabat. Atos 15, do verso 20 a 21. Tá lá, vocês podem verificar. Eles estavam se reunidos ali, fazendo o primeiro concílio, talvez o único concílio realmente de fato, né, entre os gentios e os judeus ali. O que os judeus podiam fazer para os gentios que estavam se achegando ao Eterno? E eles tiveram que ensinar as 4 primeiras coisas. Né, não viverem na idolatria, não praticarem as coisas erradas, promiscuidade, não ficar ingerindo sangue, né, e não ficar comendo carne sufocada, ou seja, matar o animal de forma errada para virar alimento. Deus não se agrada. Mas eles estavam fazendo isso tudo aonde? Esses 4 no Shabat, porque Shabat já era no Shabat, eles estavam reunidos no Shabat, irmãos, porque Shabat era o dia sagrado. Então o gentio que estava se chegando ia sempre no Shabat. Tá aí, esse é o contexto, né? Então, e o ponto 20, quando forem criados os novos céus e nova terra, olha só, novos céus e nova terra, o ser humano continuará guardando o Shabat. Como é que eu sei disso? Tá lá Isaías, olha aí na tela, Isaías capítulo 65, irmãos, verso 17 e 18, e o capítulo 66, verso 22 e 23. Olha os textos aí. Isaías viu o milênio, Isaías viu o mundo vindouro também. O Isaías é um homem que o Eterno abençoou ele para ver essas coisas maravilhosas. Tá lá, estavam guardando o Shabat, né? E agora, né, claro, e alguns pontos extras aqui. Eu queria botar um extra aqui, né? São 20 motivos, mas aí eu vou botar aqui os 21º, né? Os textos que falam sobre nós, gentios, né? Nós fomos enxertados na oliveira, fomos conectados com Israel. Oliveira é Israel. A raiz dessa oliveira são os patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a nossa raiz. E eles guardavam isso. E nós fomos enxertados através de Yeshua, do testemunho de Yeshua, da missão de Yeshua,
né? A primeira missão, a segunda agora na sua volta. Na primeira missão, ele nos deu a porta aberta, ele abriu a porta para nós guardarmos essas coisas todas. Temos o direito disso. Está lá, Romanos capítulo 11, do verso 11 ao 34. Paulo explica muito bem ali. Efésios capítulo 2, do verso 15 ao 22. Efésios capítulo 3, verso 5 ao 6. Né? Então, é 1 João 3,4. 1 João, capítulo 5, verso 3. João, o Senhor Yeshua falando lá sobre os mandamentos da Torá, porque naquele tempo ainda não existia o Segundo Testamento, era o Primeiro Testamento. Vocês lendo, vocês vão entender. Capítulo 14, João, capítulo 14, verso 15, e depois você vai para o 21, verso 21, você vai entender. Não está tudo no texto, meus irmãos, tudo no texto bíblico, né? E uma informação interessante, Lutero, o Lutero, olha na telinha aí, o próprio Lutero, que é considerado, né, o pai do protestantismo, né, da Reforma Protestante, ele disse, lá em Luther, né, no livro dele, Luther, tomo 3, página 643, podem pesquisar. Ele disse que o homem deve guardar o Shabat. Lutero falou isso. Depois ele se desviou e, né, contrariou o que ele mesmo falou. Mas lá no início do seu ministério ele disse isso. O homem deve guardar o Shabat. Por quê? Porque ele sempre foi aquela questão da sola escritura, né? Sempre a escritura. E ele lia sobre o Shabat. Então ele dizia o quê? Que o homem deve guardar o Shabat. Tá lá. Luther, tomo 3, página 643. Essa é a informação histórica interessante do próprio Lutero. Né? Então, queria mostrar para vocês, esses são os nossos motivos do porquê. Né? Existem muito mais textos bíblicos sobre o Shabat, né? Mas aí ficaria muito extenso, já está extenso já esse vídeo. Mas você que chegou até aqui, eu te agradeço e peço a você para se inscrever, curtir, compartilhar, tá? Comentar, é muito importante. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Divulga nas suas redes sociais, tá? No seu WhatsApp, nos seus contatos, tá bom? Nos abençoa aí, curtindo, tá? Comentando, se inscrevendo, né? Clicando no sininho para vocês terem a notificação desse nosso novo canal aqui. É um canal específico apenas para estudos bíblicos, para informações históricas, informações bíblicas sobre o retorno das raízes da fé, e raízes judaicas, hebraicas da fé. É algo que está acontecendo, é um mover do Espírito Santo no mundo todo. Está acontecendo no mundo todo, tá, meus irmãos? Então, um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo e Shalom, Shalom.